Você já reparou quantas mentiras são contadas hoje, especialmente no meio religioso? Veja, eu já expliquei para você o que eu chamo de religião. Eu já expliquei, mas é sempre bom deixar claro que eu não estou nunca, jamais criticando quem vai em igrejas assim por diante. Eu acho que o direito de todo mundo é livre. Esse canal eu criei, lembre-se disso, para expor para você coisas que estão engasgadas, mentiras que eu vejo serem contadas o tempo todo. Então preste bastante atenção. Eu sou Ivan Maia e o nome desse vídeo é Desafio aos Falsos Pastores. No último vídeo que eu postei aqui no canal, esse aqui é o quarto vídeo, se você ainda não assistiu, eu sugiro que você assista, eu vou deixar nos cards aqui em cima, ele chama O Tempo que Foi Previsto, ok? Então lá eu já falei um pouco sobre os lobos em pele de ovelha, os pastores, esse barabadal, saravabal, que tem em tudo quanto é igreja hoje, ou na grande maioria delas. Eu sei que tem igrejas sérias, eu sei que tem pastores sérios, eu sei que tem em todo lugar pessoas sérias. Mas veja, a grande maioria do que você vê por aí é lixo. E por isso é que eu vou falar aqui. Quando eu falo desafio aos falsos pastores, por favor, os evangélicos que não fiquem bravos, não, porque eu estou falando a palavra pastores, mas o vídeo poderia se chamar também desafio aos falsos padres, aos falsos bispos, aos lobos em pele de ovelha. Não pensa que eu estou falando só da religião evangélica, não, eu estou falando tudo. Mas eu falo pastores, porque tanto padre quanto bispo e tal, eles deveriam ser pastores das ovelhas, pastores das ovelhas de Deus. Então que isso fique bem claro. Não estou metendo pau nos crentes, não tô... Agora veja, você entenda o que você quiser, entendeu? Esse canal aqui, eu não estou preocupado, eu não faço esse canal, os vídeos desse canal eu não fiz para ganhar like, eu não fiz para ganhar dinheiro, nada, eu fiz para desengasgar coisas que são insuportáveis para mim, para expor essa pouca vergonha que é feita hoje no mundo, inclusive na religião, e para desopilar o meu fígado também, para eu poder dormir em paz, entendeu? Então, se você é mimizento, se você é aquele crente de carteirinha que acredita em tudo que te falam e tal, eu sugiro que você saia do vídeo agora, você vai passar raiva e esse vídeo não foi feito para você. Então vamos lá. Para isso eu vou ler alguns trechos da Bíblia. Você já sabe que eu não frequento igrejas, ok? Então você não vai ficar bravo. Se você ficar bravo também é problema seu, né? Porque eu te avisei antes. E claro, eu vou ler a Bíblia, porque para eu falar de falsos pastores, eu tenho que falar o que está escrito aqui, que eles não te mostram, entendeu? E como está escrito na Bíblia em vários lugares, Deus diz, meu povo perece por falta de entendimento. O que é falta de entendimento? Falta de conhecimento. Então vamos lá? E depois de cada passagem aqui eu digo onde está na Bíblia, e para você poder achar, tá? Então vamos lá. O nome do vídeo é Desafio aos Falsos Pastores, Padres, Bispos e todo esse raio de gente falsa que tem por aí. Lobos em pele de ovelha. Vamos lá. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo aos outros, pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Olha, aqui eu vou fazer uma pausa, porque eu não vou falar disso nesse vídeo. Isso aqui é só uma introdução para você. Isso aqui está no livro de Atos, eu já vou te falar já onde está. Porque eu vou fazer um outro vídeo que vem depois desse. Você já viu que aqui no canal, no Rasgando o Verbo, os vídeos são toda terça, quinta e domingo às 18 horas. Então não é segredo, você não precisa depender de notificação da plataforma. Até porque se você depender de notificação da plataforma, você está na roça, meu filho, porque a plataforma cada dia opera de um jeito. Beleza, se você não é inscrito, claro, é bom você se inscrever, clicar na sinetinha também para garantir. Ok, eu vou fazer o próximo vídeo, ele vai ser só sobre esse tal dom de línguas. Eu vou te falar toda a verdade que nunca foi te falado. Aí você vai entender o que é esse baracutaia, do saramandaia, do bala rabalaia, do chimantas, decantas e o raio que diantas. Aí você vai entender. Se você realmente tem interesse em entender a pantomima e a palhaçada que é feita em várias igrejas, então fica de olho no próximo vídeo. Eu tenho até o nome dele aqui já, sabe qual é?
Vou compartilhar. O próximo vídeo chama-se A Verdade que Escondem de Você. Muito bem. Agora eu vou pular, olha, isso aqui tudo que eu li para você até aqui está em Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento, do versículo 1 até o versículo 17. Eu li só 3 versículos, mas no próximo vídeo que eu vou falar dessa palhaçada de línguas estranhas, aí você vai saber toda a verdade, tá? Muito bem, agora continuando aqui. Então eles receberam o Espírito Santo que Jesus tinha prometido, né? Jesus tinha, quando ele ascendeu, ele morreu, ressuscitou depois de 3 dias, aí ele ia ascender aos céus. E ele falou para eles, ó, vocês não saiam daqui, fiquem aqui, que eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês e vocês vão sair fazendo uma obra, a unção do Espírito Santo. E é por isso que eu li esse pedaço. Muito bem, aí veio falar em línguas, que depois eu vou te falar no outro vídeo, e aí continua. O que aconteceu então, eu pergunto para você, depois que foi derramado o Espírito de Deus? Vamos lá. E Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração, que era a 9ª hora. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, ou seja, paralítico, manco, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Porta Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E esse paralítico, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma moeda. E disse Pedro, não tenho nada, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no todos, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta do templo todo dia, e ficaram cheios de espanto e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo, que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo, homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem. Aí vamos fazer uma pausinha aqui. Isso aqui tudo está em Atos, capítulo 3, versículo de 1 a 12. O Espírito Santo foi derramado, aí João e Pedro estavam indo para o templo para orar, e entrando viram ali um coxo, um paralítico, que ia todo dia ali, botavam ele ali porque ele não podia andar, para ele pedir esmola. Ele pediu esmola para eles, eles disseram, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E ele levantou e saltou e entrou com eles no templo. Imagina o povo vendo o cara. Imagina na sua cidade, você conhece um paralítico, há 40 anos ele fica pedindo esmola ali, 30 anos. E aí você vê ele andando de repente. Aí eles quiseram saber por quê. Aí quando ele se apegou a Pedro e João, então a multidão se maravilhou e foi para o lado deles, e Pedro repreendeu, dizendo, homens israelitas, por que maravilhais-vos disso? Ou por que olhais tanto para nós, para mim e João? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem. O que Pedro estava dizendo? Não fomos nós que curamos, foi Deus que curou. Nós não somos homens santos, nós apenas estamos ungidos, e nós demos o que a gente tinha para ele. Agora deixa eu fazer uma pausa aí para vocês antes de continuar, porque é um desafio, lembra? Daqui a pouco você vai saber, no final desse vídeo aqui, eu vou fazer um desafio para falsos padres, falsos pastores, falsos bispos, falsos apóstolos, falsas bispas, toda essa corja de víboras que anda por aí, tá? Os falsos religiosos, os falsos santificados e assim por diante. Mas vamos fazer uma pausa aqui. Fala a verdade, hein? Na sua igreja aí, você que segue esses arrancadores de dinheiro aí, qual foi a última vez que entrou um paralítico lá que todo mundo conhecia, que trouxeram carregado com as perninhas mirradas assim, e um desses arrancadores de dinheiro aí fez uma oração e o cara saiu andando? Hã? Hã? Quando foi a última vez? Conta aí pra mim, conta nos comentários aí. Um paralítico conhecido, hein? Que era paralítico, e que um desses apóstolos aí, da camisa ensanguentada, do jatinho, sabe, esses que pedem mais cedo, que vai dar o tiro e sai o diabo, sabe, esses aí, que passa o paletó. Quando foi a última vez que um paralítico saiu andando? Hã? Para e pensa um pouquinho. Daqui a pouco você vai entender meu desafio. Vamos lá então? Continuando aqui, para desespero de muitos e para minha alegria. Vamos lá? E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Ah, e adivinha quem eram esses aqui? Sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, isso mesmo. Cardeais, bispos, pastores,
padres, os chefes, entendeu? Na sua igreja não tem os chefes lá? Os pastores maiorais, que são chefes, os padres lá no Vaticano, não tem os maiorais, fantásticos, né? Então, são esses mesmo, só que nessa época de Jesus eles tinham outro nome. Doendo-se muito, eles vieram, doendo-se muito que os discípulos estivessem ensinando ao povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os prenderam na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Entendeu? Viu, né? Eles estavam pregando a salvação e os bons, que eles vieram? Esses falsos apóstolos, os falsos bispos, pastores vieram e mandaram prender. E qual o crime que eles estavam cometendo? Os apóstolos falando de Jesus. Ok. Então, muitos, porém, dos que ouviam a palavra e creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. 5.000 pessoas que ouviram o que Pedro estava dizendo lá. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas. E Anás, lembra de Anás? Foi aquele que interrogou Jesus antes de matar. O sumo sacerdote. Quem seria o sumo sacerdote da sua igreja hoje? Depende, né? Se você for católico, nós sabemos quem é o seu sumo sacerdote. E se você for crente? Nós sabemos também. Não sabemos? Ou será que eu preciso escrever aqui para você? Tenho certeza que não. Então, o sumo sacerdote Caifás e João e Alexandre, todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Ou seja, falaram para os discípulos: com que poder vocês pregaram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, que era aquele paralítico, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós matastes e a quem Deus ressuscitou, em nome desse é que está esse paralítico são diante de vocês. Ele é a pedra que foi rejeitada por vocês, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens que nunca tinham estudado, não tinham escola, nada, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem paralítico que foi curado, nada tinham que dizer ao contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si. Pensa bem, eles ali, a multidão vendo, e o cara paralítico ali, e eles não podiam fazer nada porque a verdade estava ali. É um tapa na cara dessa raça amaldiçoada por Deus, não é? Muito bem. E aí eles mandaram todo mundo sair e ficaram só eles. Eles quem? Só eles, a corja de víboras lá. E dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém, já é manifesto por eles que foi feito um milagre, e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem mais no nome de Jesus. Atos, capítulo 4, de 1 a 18. Está vendo? A história do paralítico está continuando. O que eles fizeram então? Mandaram prender primeiro, aí depois trouxeram para interrogar, porque já era tarde, né? Sabe? Tem que descansar, né? Então, mandaram trazer no outro dia, e aí mandaram o pessoal sair, porque Pedro encheu o peito e falou em nome de Jesus, ele não tinha medo de perder a própria vida, o mestre tinha perdido a vida, ele não tinha medo. E aí, eles mandaram todo mundo sair, e aí falaram: não podemos falar nada, porque curou o homem e o cara está andando aí. Mas nós podemos ameaçá-los. Se eles falarem de novo, em nome de Jesus, nós vamos matá-los. Olha que líderes fantásticos, né? Você vê que eles já eram assim desde aquele tempo. Ai, que maravilha, né? Como Deus deve se alegrar com isso. E aí, eu quero continuar para eu fazer o desafio. Esse é um vídeo um pouco longo, você já notou, né? Então, é um vídeo que não é para qualquer um mesmo. Os apressadinhos, os idiotas, os cérebros de ervilha, já vão rasgando mesmo, saindo. Não é vídeo curto, eu não tenho intenção de fazer vídeo curto aqui. O canal aqui não é para qualquer um mesmo, então beleza. Quem tem que ficar, fica, tá? Continuando, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente juntos. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que traziam os doentes para as ruas e colocavam em leitos e camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles.
Sabe por quê? Porque a sombra de Pedro, quando ele passava, a sombra dele curava paralítico e cego. Você sabia disso? Você já leu sobre isso? E até das cidades vizinhas corria muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Ó, todos os que vinham eram curados pelos discípulos, bem em Jerusalém. Agora olha o que aconteceu. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Encheram-se de inveja. Um homem de Deus era para ter inveja? Não, mas eles não eram de Deus. Eles eram do inimigo de Deus. Eles eram do Lúcio. Já ouviu falar do Lúcio? E lançaram mão dos apóstolos e os prenderam na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho a todos os anciãos e enviaram ao cárcere para que de lá trouxessem os presos. Mas, quando chegaram lá, não acharam ninguém na prisão e disseram: achamos realmente a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas estavam lá. Mas, quando abrimos, ninguém estava lá dentro. Então, como que eles saíram se a porta estava fechada e tal? Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e a raça que andava com eles, né? Isso não está escrito aqui, sou eu que estou falando, ouvindo essas palavras, estavam confusos. O que seria aquilo? E chegando um, anunciou-lhes: eis que os homens que vocês prenderam estão no templo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque eles temiam ser apedrejados pelo povo. E apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou: nós não vos avisamos que não devia ensinar nesse nome de Cristo? E eis que encheste Jerusalém da sua doutrina e queria lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós matastes. Atos 5, 12 a 34. Olha, isso aqui é só um pedacinho, tá? Para o vídeo não ficar longo demais. Viu aí tudo que eles faziam? Leia o livro de Atos dos Apóstolos. Agora eu vou te perguntar, agora é hora de eu fazer o desafio. Agora é o desafio a vocês, falsos pastores, falsos bispos, bispas, apóstolos de camisa ensanguentada, pedir mais cedo, vai de tiro, sai diabo, RS suado, aquele outro pastor obeso que eu não sei quem é, os passadores de paletó, os gritadores, aqueles que ameaçam. Sim, porque você já deve ter visto o vai de tiro, sai diabo aí, ele amaldiçoa todo mundo que fala dele. E provavelmente ele vai amaldiçoar a mim também. Agora, aqueles que você amaldiçoa, a maldição volta para você mesmo, né? Porque eu estou com o Senhor. Então aqui vai meu desafio a todos vocês, padres, pastores, bispos, falsos, ladrões, arrancadores de dinheiro, maledicentes, todo aquele que Jesus falou. Eu faço o desafio para vocês. Que vocês vão, por favor, chame câmeras de TV, vão no Hospital de Câncer Infantil, Centro Infantil Bodrini em Campinas, outras unidades por aí, vão lá e façam uma oração e curem todas aquelas crianças, igual os discípulos faziam. Viu o que eu li agora? Traziam todo mundo era curado. A sombra de Pedro curava. Eu desafio vocês, lobos e pele de ovelha, a passar com a sua sombra em cima de uma criança doente ou de um idoso, de um paralítico. Eu desafio vocês, pastores arrancadores de dinheiro, que não valem a casca do feijão que comem e para os quais o juízo de Deus está preparadinho já, certo? Eu desafio vocês a curarem cegos. Eu desafio vocês a curarem mulheres que têm tumores. Eu desafio vocês a curarem idosos, paralíticos, pessoas que estão endemoniadas. Olha, eu desafio vocês. Sabe por quê? Porque vocês não vão conseguir fazer isso nunca. Sabe por quê? Porque vocês não têm santidade. Porque vocês são mentirosos. Porque vocês são abutres devoradores. E porque o inferno do qual vocês tanto falam é aqueles onde vocês vivem. E tudo que vocês fazem para os outros vai voltar para vocês. Bom, tá feito o desafio aí para vocês. Vocês topam meu desafio? E você que frequenta a igreja e topa o desafio, leva esse desafio para eles. Vamos ver quanta gente eles curam. Mas gente que todo mundo conheça, tá certo? E aí você mostra na TV. Irmã, mas por que os fariseus e os sacerdotes se encheram de inveja? Por quê? Porque os discípulos estavam curando. Se curasse o povo e falasse o nome de Jesus, o povo não ia mais no templo. E se não fosse no templo, não dava o dinheiro deles. Entendeu? Por que você acha que esses falsos pastores vivem do quê? De arrancar dinheiro do povo. Agora, se Jesus viesse hoje e começasse a curar em praça pública, ninguém mais ia na igreja deles. E se não vai na igreja, não vai dinheiro. Você entendeu agora? Ou eu preciso escrever para você? Porque se você não entendeu, então eu sinto muito por você. Não há
Não há escapatória para você, nem nessa vida e nem na próxima. Tá aí. Meu nome é Ivan Maia. Estou dando a cara aqui a tapa, porque quem mostra a cara sabe do que está falando. Eu estudo a Bíblia há muitos anos. Não sou formado em teologia e não quero ser jamais. Certo? Eu estudo com o espírito de oração. Não sou mais do que ninguém. Não quero ser mais do que ninguém. Mas enganado eu não sou mais há muitos anos. E o objetivo desse vídeo aqui é alertar você. Não é deixar você com raiva. Eu não tenho raiva de ninguém, apesar desse meu jeitão de falar. É o meu jeitão e eu não vou mudar porque eu não quero mudar. Eu poderia mudar, mas eu gosto de ser quem eu sou. Não tenho raiva de ninguém, eu oro por eles. Não compete a mim julgar. A mim compete mostrar as mentiras que são contadas o tempo todo para que você acorde. Para que um dia você não diga que você não foi avisado. Tá certo? Olha, meu nome é Ivan Maia, minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas 7 áreas da vida delas. E esse canal, ele é exclusivamente para abrir os olhos das pessoas e eu poder desopilar o meu fígado mostrando as mentiras, tá bom? Eu espero que qualquer palavra que eu falei aqui tenha te ajudado de alguma maneira. Se ajudou, eu fico feliz. Se não ajudou, eu fico feliz também, porque Deus está comigo e eu sei que eu estou fazendo uma coisa honesta e sincera. Eu desejo a você... claro, compartilhe esse vídeo, né? Vai irritar um monte de gente? Vai, não tem problema. O objetivo é esse mesmo. Quem sabe a pessoa irrita, fica irritada e acorda, né? Compartilha, deixa o teu like, que é importantíssimo, se inscreve no canal, deixa o teu comentário para mim. O que você pensa de tudo isso que eu falei? Agora, não adianta pôr xingamento, maldição, porque a maldição vai voltar para você e o xingamento seu eu apago e bando você do canal e você não vai conseguir fazer nada, beleza? Porque é assim que as coisas devem ser. É isso aí? Eu desejo a você longos dias, belas noites, toda a felicidade do mundo, que Deus te abençoe, que Ele derrube luz sobre você, para que você possa cada vez mais se aproximar dEle. Eu desejo a você toda a felicidade do mundo, para você, para as pessoas que te amam e são amadas por você. Até o próximo vídeo, que entra domingo.